Olá pessoal, tudo bem? Neste exercício, nós vamos falar sobre o tema ligação química e dentro do grande tema da ligação química, né? Lembrando que sempre que eu abordar o grande tema ligação química, eu ainda vou subdividir nos três tipos de ligação: metálica, iônica e covalente, né? Conteúdos onde a gente estuda no ensino superior, nesses três ainda grandes blocos, tá? Neste caso aqui, nós estamos falando da ligação química, quando estudamos as ligações covalentes, né? E dentro das ligações covalentes, dentro da ligação covalente, nós estudamos algumas teorias, né? Começamos pela de Lewis, passamos pela teoria de ligação de valência, hibridização e fechamos com a teoria do orbital molecular. Aqui, eu diria que o nosso assunto onde podemos ancorar esse exercício seria na primeira teoria de Lewis, quando a gente está aprendendo a escrever a estrutura de Lewis, né? Embora um modelo bastante primitivo, limitado ali, né? É interessante sempre lembrar como que se desenha uma estrutura de Lewis para que a gente passe, né, para a próxima teoria, a teoria de ligação de valência, para complementar, né, com a ideia da repulsão dos pares eletrônicos, para que a gente possa detectar, por exemplo, se uma molécula é polar, apolar, se tem uma estrutura de ressonância ou não. Tá? Bom, o exercício ele vai falar da molécula ozônio. Tá? Então ele, desculpe-me, esse exercício ele foi aplicado no concurso para contratação de professores do Instituto Federal de São Paulo no ano de 2014, tem como exigência mínima o curso de graduação em licenciatura em Química. Né? Bom, ele fala sobre o ozônio. Né? O ozônio, embora benéfico na estratosfera, em que forma uma camada protetora contra efeitos danosos da radiação ultravioleta, tem efeitos tóxicos nas camadas mais baixas da atmosfera, por afetar diretamente os seres vivos. A molécula de ozônio consiste na sua estrutura de distâncias oxigênio-oxigênio iguais. Tá? Sobre a molécula de ozônio, sua estrutura química, vamos classificar esses quatro itens aqui como verdadeiro ou falso, e a sequência nos dará, né, como uma dessas quatro alternativas a verdadeira, né, a correta. Bom, então, trata-se da molécula ozônio, O3, né, e pelo visto a gente vai precisar desenhar a estrutura de ozônio. Então, eu tenho 3 átomos de oxigênio. Tá? Então, se o oxigênio tem 6 elétrons na sua camada de valência aí, nós precisamos, nesta estrutura, né, com 3 átomos de oxigênio formando o ozônio, distribuir 18 elétrons ou 9 pares de elétrons, correto? Como que a gente desenha uma estrutura desse tipo? Bom, a ozônio, eu acho que todo mundo na graduação vai saber minimamente ali, né, que eu tenho que colocar um oxigênio aqui central, 2 nas extremidades. E aí eu já chamo a atenção, de novo, estamos fazendo um concurso, estou ali com a pressa, meio atrasadinho, né? Aqui no segundo item, vejam só, a estrutura, a estrutura de Lewis da molécula de ozônio é constituída por um ciclo que requer ligações simples oxigênio-oxigênio de iguais energias de ligação. Então, ele está propondo no item 2, né, que a ligação, eu teria isso aqui, né? Gente, anel de 3 átomos, totalmente estável, né? Não tem estabilidade nenhuma. Você pode ir por esse caminho, ou você pode simplesmente lembrar da estrutura, né? Que é a estrutura do ozônio ela é angular e a gente vai chegar nessa estrutura daqui a pouco. Eu só estou aqui nesse primeiro rascunho da estrutura que eu coloquei aqui, né? Iniciando nossas ideias, mas de cara a gente pode dizer, né, que esse item 2 ele é falso, tá? Não tem sentido. Falso. Logo, como a letra D coloca ele como verdadeiro, eu posso eliminar a letra D
A letra C coloca ele como verdadeiro, eu posso eliminar a letra C. A letra A coloca como ele verdadeiro. Gente, acabou o exercício aqui, tá? Essa é a alternativa correta. Desculpem. Bom, mas vamos. Então a gente já sabe que as outras três são verdadeiras. Então vamos só constatar para discutir, para relembrar, né? Aproveitar o exercício para relembrar, né? No final das contas, o que a gente tem que fazer, de fato, é desenhar a molécula de ozônio com estrutura geométrica adequada, né? Então, se a gente está desenhando isso aqui, né? Eu preciso unir primeiro os três átomos. Usei dois pares de elétrons para formar essas duas ligações, né? Faltam 7 pares. Com certeza, eu tenho dois pares aqui, dois pares aqui. Ainda faltam 3. Bom, nós vamos ter algumas possibilidades. Eu poderia colocar. Vamos aproveitar isso aqui, ó. Tem um fragmento que ele diz que essas ligações são equivalentes, né? E que elas precisam, né? Ou elas teriam dupla ligação dos dois lados, atenderia aquela ideia, ou uma ligação simples dos dois lados, atenderia aquela ideia, ou dupla e simples, né? Numa estrutura de ressonância, né? Então a gente pode fazer alguns testes aqui. Então vou tentar, por exemplo, se eu colocar uma dupla ligação aqui, já completei o octeto aqui, 2 elétrons completa o octeto aqui e um par de elétrons aqui, correto? Bom, se a gente lembram da ideia de carga formal, né? Pela ideia de carga formal, qual é a carga formal desses 3 oxigênios? Se eu pegar esse primeiro oxigênio, como que eu faria a carga formal? O número de elétrons de valência do oxigênio é 6 menos o número de elétrons, né, ao redor desse oxigênio aqui, né, que são os elétrons livres, 1, 2, 3, 4, mais um elétron de cada ligação. Né? Eu sempre falo que é os elétrons ao redor do oxigênio, né, porque a gente conta só um no elétron de cada ligação. Então aqui eu tenho 6, 6 menos 6, carga formal desse oxigênio é zero. Calcular a carga formal desse oxigênio central, né? Quantos elétrons de valência eu tenho no oxigênio? 6. Quantos estão ao redor desse oxigênio aqui nessa molécula? Nas ligações químicas eu sempre conto só um elétron, que está aqui pertinho do oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5. 6 menos 5, 1. Então, eu tenho aqui uma carga formal mais 1. Aqui, 6 menos 2, 4, 6, 7. 6 menos 7, menos 1. Então, eu tenho um oxigênio com carga parcial aqui mais 1, menos 1, e a somatória é zero, porque o ozônio não tem carga. Bom, só que vale lembrar que eu tenho uma estrutura de ressonância, né? Eu posso escrever essa molécula tanto dessa maneira que já foi feita, como desta outra, né? Com a dupla ligação, ora de um lado, ora de outro. Isso é uma ideia suficiente para atender, né, para dizer que essas duas ligações elas são iguais. E aí, olha que interessante, né? O último item, né, que a gente já classificou todos como verdadeiros, até para corroborar, né, o que está colocado no item no item 4, né? A molécula de ozônio tem duas ligações oxigênio-oxigênio equivalentes, cujos comprimentos são intermediários entre os comprimentos de ligação simples e dupla, ou seja, eu não tenho ligação simples e simples ou dupla e dupla. Eu tenho uma ligação dupla e uma ligação simples, mas eu tenho uma estrutura de ressonância, eu tenho tem uma transição entre essas duas possibilidades que me geram praticamente duas ligações idênticas, mas que não é nem simples nem dupla. Né? Ela vai ter um comprimento intermediário entre as duas. Então, essa estrutura aqui, né,
valida a informação do item 4. O item 3, a estrutura de Lewis da molécula de ozônio consiste em moléculas lineares com duas distâncias oxigênio iguais, né? A molécula não é linear, né? Então, vou até corrigir um erro que eu estou carregando aqui já faz um tempo, né, gente? Pô, ninguém me avisou aí. Vamos lá, colocar um falso aqui, né? É porque a gente já definiu que a B é a correta, né? Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então, primeiro item verdadeiro, segundo item falso, terceiro item falso, né? Por quê? Pela repulsão dos pares eletrônicos aqui, né? Dos pares de elétrons e os elétrons envolvidos nas ligações químicas, a molécula de ozônio, no final das contas, né? Ela é angular aqui, né? Então, a geometria, essa estrutura de Lewis, essa é a estrutura de Lewis, mas a estrutura de Lewis não prevê geometria, né? Então, quando o exercício vai falar de geometria, aí eu tenho que colocar na minha geometria correta, né? Então, eu tenho essa situação aqui, né? Então, vou representar a minha estrutura assim. Em alguns materiais, vocês podem encontrar a estrutura de ressonância, em vez de desenhar as duas, pode ser que vocês vejam algo desse tipo, né? A segunda ligação pontilhada, né? No ozônio, representando essa ligação, tá? Então, a terceira proposição é falsa. Okay? A primeira, né? Para descrever adequadamente a estrutura do ozônio, escrevemos duas estruturas de Lewis e indicamos que a molécula real é descrita pela média das duas estruturas de ressonância. Perfeito. Então, um exercício aí para a gente relembrar um pouquinho a ideia de como que eu desenho uma estrutura de Lewis, né? Você precisa pegar todos os pares de elétrons de valência dos elementos, né? Ver quantos pares você tem de elétrons você vai ter que distribuir ao redor desses átomos. Pela ideia, né, que é posterior à teoria de Lewis, que veio após, né, sobre a repulsão entre os elétrons, né, dos pares isolados e os elétrons envolvidos na ligação. A gente organiza a estrutura, né, para dizer se ela é linear, piramidal, por aí vai, né? E em alguns casos específicos, essas estruturas vão apresentar, né, estruturas de ressonância, que é o caso aqui do ozônio, ok? Então, de vez em quando é comum cair esse tipo de exercício, né, com a exigência mínima da graduação, que nos exige um pouquinho, né, do conjunto, né, dessas ideias, tá? Estrutura de Lewis, às vezes você precisa ver se a carga formal tá coerente com a estrutura que você propôs, né? Se essa estrutura que você propôs permite, né, a possibilidade de uma estrutura de ressonância, e se você fizer isso corretamente, você também pode definir a geometria, né, correta dessa molécula, ok? É isso, vamos que vamos aí até o próximo exercício.